E vamos que vamos, já estamos aqui no nosso Crypto News, já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, então. Bom, gente, seguinte, chega mais, cheguem junto aí, o nosso Crypto News de hoje aí, esse ano de 2022, em o mercado em queda, aí, né, o mercado financeiro em queda, o mercado cripto também, onde se posicionar, qual vai ser o risco-retorno, vocês vão ver aqui, olha só, aqui atrás de mim, já acabou de mudar, agora sim, agora estamos no Crypto News de fato. Eu tinha até estranhado, falei, olha, cadê meu Ethereum aqui atrás? Agora sim, estamos aqui, cheguem mais, ó, você, Adilson Lima, o Rafael B, o Gustavo Bernardes aqui, o Henrique Rivonaldo, o Anime Play Video, o Helder, o Adilson, cheguem mais, mandem suas perguntas, olha, e sei que tem muita gente nova aqui no Crypto News, então, gente, a regra da casa é a seguinte, a gente está aberto a todo mundo aqui, a gente sabe que o mercado de criptomoeda é muito novo, é um mercado, né, recentemente criado, então vem, manda sua pergunta, sabe? Se você não conhece criptomoeda, manda sua pergunta, desde a mais básica até a mais avançada. Se você não gosta de criptomoeda, manda seu manifesto também, que a gente vai conversar sobre isso. Manda aí, odeio Bitcoin, manda pra gente aí tudo daí pra gente comentar no nosso chat. O Atílio falando boa noite, Rafael, o Vanderlei Mendes aqui, o Helder, enfim, hoje, gente, eu vou receber o CEO e fundador da BitFi, o Lucas Shaw. Eu, inclusive, vou até falar com ele um pouco para saber qual que é o sobrenome, porque o pessoal tentou me ensinar ali na produção, mas foi complicado. Lucas, falei bonitinho o sobrenome, eu me preocupei com isso, tentei treinar. Falei certinho? Seja bem-vindo ao Crypto News. Opa, muito obrigado. Falou certinho, assim, o sobrenome é Silva, em alemão é Shaw. Som de 2 R's. Super simples, mas pra gente é um pouco menos simples, né? Show de bola. Olha, gente, hoje no programa de hoje a gente vai falar do que vocês quiserem que a gente fale, né? O primeiro programa do ano, 2022 aí começando. Então, quer mandar perguntas de Bitcoin, Ethereum? Manda suas perguntas de DeFi, NFT, Metaverso. Enquanto isso, eu vou bater nesse papo com o Lucas aqui. Inclusive, Lucas, a regra da casa, ela é bem tranquila. Eu vou fazendo todas as perguntas do chat, contanto que tenham respeito, educação, enfim, aquelas normas de toda a casa. E você também tem completamente liberdade para falar se acompanha ou não aquele ativo no radar. Quem sabe, tem 10.810 criptoativos desde a minha última conta no mercado. Então é impossível acompanhar todos eles, né? Então, Lucas, queria começar batendo um papo com você sobre como é que você está vendo esse ano para as criptomoedas, né? A gente tem aí algumas perspectivas, né? Por exemplo, a Bloomberg soltou um relatório falando que achava que o 2022 não vai ser bom para criptomoeda. Tem outros lugares falando que não, pode ser bom sim, porque tem risco enorme no mercado. Qual que é a sua opinião? Hora de manter calma com o criptoativo ou realmente aí ter um otimismo aí que esse ano vai ser realmente aí o ano da virada para as criptomoedas, ô Lucas? Eu, de fato, acredito que é um ano da virada para as criptomoedas, tá? Eu não acredito que vai ser um ano de recessão para o mercado de criptomoedas, assim como os últimos anos não vem sendo, né? Então, assim, de fato, acredito fortemente nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que não é qualquer coisa que você coloca dinheiro que dá certo. 2021 foi um ano onde, literalmente, qualquer coisa que você entrava tinha um período que dava certo. Então as pessoas olhavam e falavam assim, não, se eu vou comprar um meme coin aqui, eu vou ficar milionário. Então, assim, foi um ano meio grotesco, assim, para as criptomoedas. Assim, é um ano meio peculiar demais, assim, na minha opinião. Mas que, se você analisar, de fato, os projetos que são relevantes, e aí a gente pode bater esse papo aqui de como analisar os projetos que são relevantes, de fato, para ter uma boa carteira de investimento, as pessoas vão ganhar bastante dinheiro esse ano, com certeza. Perfeito, então ó, já estão mandando pergunta aqui pra gente, o Baço perguntando, esse barulho todo que estão fazendo sobre Shiba Inu, é pra tanto mesmo? Aí uma meme coin, né? E engraçado, eu achava, Lucas, tendo uma análise, né? Enfim, a gente vem de mercado financeiro, né? Então a gente sabe que tem análise fundamentalista, análise técnica de todo ativo. Se a gente partir numa análise fundamentalista para Shiba Inu, por exemplo, é um ativo que não presta, porque é uma meme coin, correto? O white paper dele é zero, é nulo. Ele literalmente fala isso, olha, a gente não quer nada, a gente está bem tranquilo aqui na nossa, enfim. Então, mas tem muita gente que recomenda, por exemplo, para especulação mesmo, pura, talvez pegar uma alta, fazer um day trade, enfim. Você é de qual time? Você acha que esse barulho que estão fazendo, ele é perigoso ou você acha que pode vir a ter alguma saída aí, alguma funcionalidade para Shiba Inu aí? Eu com certeza sou fundamentalista, então para mim Shiba Inu nada mais é do que uma shitcoin, né? Uma criptomoeda que ela veio com o objetivo de ser mapeada e foi, na verdade, ela foi bastante importante nesse último ano para mostrar que a internet ela é capaz de gerar valor para coisas completamente diferentes.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente viu o crescimento de algo que explicitamente foi dito que não tem valor de forma estratosférica, né? Subiu mais de 11.000% em determinados períodos, o que causou a entrada até no top 10 das criptomoedas, uma criptomoeda que, de fato, no próprio white paper, assim como você disse, ela se diz sem valor. Então, assim, mostrou que a internet ela é capaz de mudar o valor das coisas, mudar a percepção de valor das coisas. Então, uma vez que você tem centenas de milhares, milhões de pessoas interessadas por aquele ativo, seja ele um ativo útil para alguma coisa, na sua opinião ou não, ele passa a ter oferta e demanda, ele passa a ter valor de mercado, ele passa a ter preço, né? Se ele tem valor de fato é outra história, mas preço ele tem. Pois é, exatamente. Ó, pessoal mandando aqui pergunta, Ricardo Carvalho mandou aqui pra gente, metaverso, só mandou o metaverso, assim, jogou aí na roda, aí na nossa roda de debate, como se fosse uma grande roda de debate com o público de casa. Qual que é a sua opinião sobre o metaverso, Lucas? Você acredita que realmente está justificando esse hype, né, essa tendência de todo mundo querer investir, né? As empresas estão colocando bilhões de dólares nisso, a gente está vendo o Microsoft, o Facebook aí mudou o nome do grupo para Meta, e também como é que o investidor pode achar boas oportunidades nisso, né? Porque, igual a gente estava falando agora há pouco no Top News, quando a gente tem um mar, né, aberto de possibilidades, né, todo mundo parece que é revolucionário. Só que a gente sabe, por exemplo, por estudos, que 99% dos ativos logo no começo de um mercado, eles não ficam com tanta funcionalidade depois de uns 5 anos. Então, quais seriam aí uns bons filtros para a gente saber como poder surfar aí nessa onda aí do metaverso aí que parece que veio para ficar, né? Na minha opinião, veio para ficar, de fato, assim, não tem muito para onde a gente correr, e assim como todo fundamentalista, eu peço que as pessoas estudem um pouco sobre o que é o projeto antes. Então, e aí eu já vou partir para outros campos, até para a gente abrir um pouco esse papo também. Eu invisto em coisas relacionadas a metaverso, mas eu entendo que metaverso é a hiperinovação dentro do segmento de criptomoedas. Então, de fato aquela coisa que, assim, é a mais novidade de todas, é o negócio que está mais chamando a atenção, é aquela faísca que está todo mundo olhando ali, que pode ser um negócio super interessante, mas que, assim, é onde existe mais risco ainda. Então, assim, dentro do mercado de criptomoedas, eu costumo separar em algumas grandes frentes. E o metaverso é uma dessas frentes que é a frente de maior risco, na minha opinião, mas que uma super possibilidade grande de lucratividade nos próximos anos. Ao mesmo tempo, assim, entenda o que é o metaverso, né? É um ambiente completamente digital, onde as pessoas vão interagir ali dentro, seja por questões de dia a dia, ou seja, por trabalho. Então você vai ter a tua empresa completamente digital, que você entra, enxerga as outras pessoas do outro lado para você trabalhar, ou de fato você vai estar na praia com seu amigo tomando uma cerveja, só que vai ser completamente digital isso. Então, assim, tem várias frentes diferentes. Algumas delas tendem a tracionar mais rápido. Então, os blockchains que estão focados em coisas que tracionam mais rápido, eventualmente você vai ver um crescimento um pouco mais rápido. Então, entender o que é o projeto de fato, qual que é a tecnologia que ele quer propor. Então, existe o Decentraland ou o The Sandbox, por exemplo. Cara, o que são esses projetos? Eles estão prontos? Eles são um projeto que é um produto, ou eles são projetos de infraestrutura de metaverso? Então, um projeto que enfim, não estou dando advising a ninguém aqui, mas um projeto interessante, diferente, não estou dando call para absolutamente ninguém, mas um projeto interessante é o MetaHero, por exemplo. Ele escaneia as pessoas, o 3D das próprias pessoas, para que você tenha o seu 3D perfeito, exatamente como você é dentro do metaverso. O que pode ser um fiasco total e completo, porque as pessoas, eventualmente, no metaverso querem ser quem elas não são. Então, assim, existem diferentes análises que você tem que fazer e ver se aquilo faz sentido ou não. Eu gosto sempre de separar meus investimentos, seja de criptomoedas, seja de outras coisas. Eu, nesse momento, eu só tenho criptomoedas, o que pode ser bem errado para algumas pessoas, mas que, enfim, eu vivo disso há bastante tempo. Eu separo meu portfólio em algumas grandes frentes. A primeira dessas frentes, eu já estou puxando um pouquinho aqui outros tópicos que a gente poderia conversar. A primeira dessas grandes frentes são projetos de infraestrutura. Então, Ethereum, o próprio blockchain do Bitcoin, Ethereum, Avalanche,
Cardano, Solana, são projetos de infraestrutura para esse segmento novo. Então, os NFTs vão ser criados dentro do blockchain do Ethereum, ou do Solana, ou de outra coisa. O metaverso ele vai ser criado dentro de um blockchain que é um desses blockchains. Então, esses projetos, eles servem como base para todos os outros projetos. Então, eles, na minha opinião, eles têm muito mais solidez, eles têm muito mais chance de perdurar ao longo do tempo. Então, grande parte do meu portfólio eu foco em projetos de infraestrutura. Ao mesmo tempo que na nossa economia tradicional é muito importante existir o crédito, existir instituições financeiras que provêm liquidez para as pessoas, eu divido um pouquinho em provedores de liquidez. Por exemplo, tecnologias de finanças descentralizadas como de exchanges descentralizados como Uniswap, Uniswap, PancakeSwap, são projetos de prover liquidez para toda essa classe nova de ativos que nasceram com as criptomoedas. Então, assim, esses projetos eles fazem o que os bancos fazem hoje, e eu acredito que os bancos, eventualmente, são bastante importantes para a nossa economia, então eu acredito que para a criptoeconomia isso também vai funcionar durante bastante tempo. E aí eu separo em duas pequenas frentes, que uma delas é metaverso, a menorzinha delas, digamos assim, metaverso, que é a super inovação, e aí uma um pouco maior do que a metaverso, que é a de tecnologias que vão servir para fazer o que já existe hoje na economia, no setor financeiro. Por exemplo, quando a gente abre uma conta no banco, né, a gente não quer simplesmente uma conta corrente, a gente quer empréstimo, financiamento, a gente quer uma série de outros produtos e serviços financeiros. Quando a gente tem esses produtos financeiros num app, por exemplo, do banco, a gente tá perfeito ali para a gente não precisa de mais nada. Mas no mundo de criptomoedas a gente não tem, a gente tem um monte de infraestruturas que cada uma faz uma coisa. Então, projetos de staking, por exemplo, ou projetos de peer-to-peer lending, são jeitos de rentabilizar o que as pessoas têm em criptomoedas. Ou seja, é o over que as pessoas têm da economia tradicional dentro dessa nova economia. Então, são projetos que para mim são relevantes. Então, eu separo nessas quatro frentes, né? Infraestrutura, provedores de liquidez, tecnologias de earn, digamos assim, né, para você receber alguma coisa, e metaverso. Então essas são as quatro grandes frentes que eu aconselho que todo mundo dê uma olhada, porque há bastante tempo tem sido bastante relevante. Perfeito. Ô Lucas, ó, muita gente mandando pergunta aqui. Gente, eu já falei, quando a gente começou o Crypto News, pouquíssimas pessoas mandavam pergunta, então é uma satisfação enorme recebê-los aqui. Então mandem suas perguntas, pode mandando aí que a gente vai bater no papo. Por mim, a gente vai bater no papo até 2030 sem problema. Ô Lucas, você tem horário? Só para saber, porque a gente vai empolgando aqui no papo, hein? Ó, vamos que vamos. O CS Edição de Vídeos aqui mandou pra gente. Gostaria da sua opinião em relação ao Bitcoin, sobre o preço atual do Bitcoin, que está aos $40 mil, inclusive trazendo aqui rapidinho um panorama, né, do preço das criptomoedas nesse momento aqui. O Bitcoin realmente aí agora aos $40 mil, né, se não me engano, estou tentando aqui abrir o portal aqui de criptomoedas, né, das cotações de cripto, mas não está vindo, mas daqui a pouco eu trago aqui para vocês. Mas o Bitcoin realmente está nessa casa dos 40 mil, né? Ele chegou ali aos 68 mil, voltou e agora sim, está caindo agora 4,93% aos $44 mil, 43.890, só para quebrar aqui a minha fala no meio dos $44 mil. Ô Lucas, você acha que esse preço, ele está certo, né, ou ele está mal precificado, né, o Bitcoin ainda está meio naquela questão das pessoas terem uma opinião ou não? Aquela entrada de dinheiro institucional que a gente viu justamente com a criação do primeiro ETF de criptomoedas lá nos Estados Unidos, ela pode ter também ampliado nessa questão na queda do Bitcoin, porque a gente está vendo uma queda generalizada no mundo, né, no mercado inteiro. Então, quando ele recuperar, teoricamente, o dinheiro institucional aumenta também e criptomoeda também, ou não. Como é que você avalia toda essa questão da precificação do Bitcoin, principalmente para 2022, né? Assim, honesto, o ano passado, todo fim de ano a gente faz aquela análise de quanto a gente acha que a criptomoeda vai estar custando no final do próximo ano, né? Eu, de fato, tinha chutado que a gente ia para próximo de R$250 mil. Então, assim, foi um chute razoavelmente bom, o que é completa especulação, tá? Mas que eu acompanhei a entrada dos institucionais e, ao mesmo tempo que o hype de 2017 aconteceu,
pela entrada do varejo no mundo de criptomoedas, a expansão das corretoras de criptomoedas, eu imaginei que isso aconteceria e eu imaginei que a queda aconteceria da mesma maneira que aconteceu com o mercado institucional, com o mercado de varejo no passado. Então, a entrada dos institucionais fez com que o preço fosse às alturas, era natural. Então, eu imaginava que ia acontecer esse super pico de preço ao longo desse ano e imaginava também que isso fosse equalizar, porque aquilo não é valor e sim preço. Então, o valor do Bitcoin, ele tende a crescer ao longo dos próximos anos por um mecanismo de escassez natural do Bitcoin em específico, e não é das criptomoedas, é do Bitcoin em específico, tá? Respondendo para algumas pessoas que eventualmente não conhecem. Eu, de fato, acredito que a gente está num preço razoável, então eu não acho que a gente deveria estar muito mais, nem muito menos. Na verdade, muito menos seria um bom sinal de compra para mim. Então, assim, abaixo de $40 mil eu considero significativamente forte para compra. Mas que isso não é call de investimento, que fique muito claro, é o que é importante para mim. Porque o Bitcoin, ele é, de fato, a infraestrutura base para todos os outros criptoativos. Ele é o que mais tem market share, é onde as pessoas entendem, ele é a marca das criptomoedas, digamos assim, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu tenho vários bitcoins diferentes lá. Na verdade, a pessoa tem várias outras criptomoedas, mas ela não sabe que existe um termo específico para isso. Então, o Bitcoin é o forte daqui. Então, pelos seus próprios mecanismos de escassez natural, eu acredito numa tendência de aumentar o preço significativamente nos próximos anos. Nos próximos 12 meses, por exemplo, chuto eu sim que deve subir, justamente porque ele já está muito próximo ao que seria um valor de compra bem bom. E ao mesmo tempo porque a tecnologia ela é tão recente e ela está tendo uma adoção tão grande. Então, a adoção de criptomoedas é muito maior do que a adoção da internet. E o Bitcoin sendo o maior ativo dessa classe, ele tende a ser o que está mais em evidência. Então, eu acredito sim que ele deve crescer bastante nos próximos meses, inclusive, até porque outras ações passam a ser tomadas no mercado tradicional a partir do momento que é regulado. Então, a partir do momento que alguém cria um ETF, assim como já existem diversos lá fora e diversos aqui no Brasil, inclusive, de criptoativos, isso passa a ser possibilidade para diversas outras classes de investimento. Então, diversos portfólios de investimento muito grandes, como fundos de pensão, fundos de nações, fundos de famílias soberanas, por exemplo, eles têm acesso de maneira regulada a essa classe de ativo. E a gente não viu isso acontecendo ainda. Então, eu acredito que nos próximos 12 meses a gente venha acompanhar diversos grandes fundos de pensão, diversos grandes fundos nacionais entrando em criptoativos, o que vai fazer o próximo boom do Bitcoin, o próximo boom das criptomoedas, na minha opinião. Ao mesmo tempo, a gente vê a tecnologia sendo adotada por diversos países, inclusive, assim como é o caso de El Salvador, e diversos analistas preveem outros países aí. Alguns países que têm múltiplas moedas, eles tendem naturalmente a ser os primeiros a adotarem Bitcoin e outras criptomoedas, enfim, como moeda possível de ser utilizada ali no país de maneira regulada, né, como moeda fiduciária, oficialmente. Então, isso deve acontecer nos próximos 12 meses em diversos países, vai ser bem interessante acompanhar isso, e eu tenho certeza que isso vem seguido por grandes altas. Ao mesmo tempo, hoje tivemos um bom prazer aí, eu acompanhei com o pessoal de alguns jornais internacionais, dizendo que o Airbnb, uma das principais features previstas para esse ano dentro do Airbnb é pagamentos com criptos. Então, é uma das features mais requisitadas pelos usuários. Então, a partir do momento que você tenha isso dentro de uma plataforma tão grande assim, outras passam a aderir, e assim como a gente acompanhou o PayPal e outras empresas muito grandes de pagamento, a partir do momento que uma empresa dessas toma a decisão de entrar forte no mercado e aceitar como forma de pagamento, isso é significativo para o preço do ativo. Perfeito. Ô, Lucas, muita gente aqui conosco mesmo, inclusive aqui a pergunta do Henrique Rivonaldo. Ô, Lucas, como é que você vê os projetos Terra Luna e o Matic, o Polygon? Será que elas poderiam realmente servir no futuro como moeda de pagamentos no mundo real? Só trazendo aqui rapidinho, ô Lucas, antes de você mandar sua resposta aqui pra gente, só um resumão pra galera que
que não souber, né, desses dois projetos. Bom, o Terra, que é do ticker Luna, né, ele é um protocolo de blockchain que utiliza stablecoins para alimentar os sistemas de pagamentos globais com esses preços mais estáveis. Então, de acordo com o seu white paper, né, que é o projeto, né, que é o papel que explica tudo que aquele projeto o Terra combina a estabilidade de preços e a ampla adoção de moedas fiduciárias com a resistência à censura do Bitcoin e oferece, então, liquidações rápidas e acessíveis. Não sei se a galera conseguiu entender, mas então ele é um facilitador desse processo financeiro, aí, utilizando as stablecoins, né? Para quem não souber o que é uma stablecoin, são moedas que elas nunca vão sair ali da cotação normal. Então, por exemplo, Tether, que é uma das maiores stablecoins, acho que é a maior stablecoin, inclusive, do mundo, ela nunca varia mais de $1. Ela sempre vai 1.01, 0.99, 1.01, então ela nunca, por exemplo, vai ter uma disparada, porque não é esse o intuito dela, né? Então, a Terra, ela é um software que utilizaria isso, né? Um protocolo que utilizaria isso. O desenvolvimento na Terra começou em janeiro de 2018 e sua mainnet foi oficialmente lançada em abril de 2019. Em setembro de 2021, ela começou a oferecer moedas estáveis atreladas ao dólar dos Estados Unidos, ao won sul-coreano, ao tugrik da Mongólia e a cesta de moedas dos direitos especiais de saque do Fundo Monetário Internacional e deve ainda lançar outras opções adicionais. Então ele é utilizado para estabilizar os preços dos stablecoins, dos protocolos, né? O token nativo, né? A Luna é justamente para isso. E os titulares de Luna também podem enviar e votar propostas de governança, o que também dá funcionalidade ali para ele de um token de governança. Já o Matic, né, que é o Polygon, no caso, ele era anteriormente chamado de Matic Network e é a primeira plataforma teoricamente fácil de usar ali, bem estruturada, para escalonar o Ethereum e também os desenvolvimentos de infraestrutura, né? Seu componente principal é o Polygon SDK, uma estrutura modular e flexível que suporta a construção de vários tipos de aplicativos. Ele efetivamente, então, ele transforma o Ethereum em um sistema de cadeia múltipla, full-fledged, né, que é o chamado, como se fosse uma internet dos blockchains, né? Esse sistema de cadeia múltipla é semelhante a outros, como a gente acabou de mencionar, inclusive Polkadot, Cosmos, Avalanche, etc., com vantagens aí de segurança e um ecossistema aberto do Ethereum. Para a gente trazer a cotação rapidinha, a Polygon nesse momento está caindo 5,75% aos R$ 12,77, enquanto Terra, né, Luna, está caindo 5,29% aos R$ 457,95. Lucas, você tem alguma opinião sobre esses dois projetos? Enfim, a galera mandou aí. A gente estava falando agora há pouco, inclusive, sobre essa questão, né, da facilidade, né, que a gente vai ter que ter, protocolos de facilitação justamente dessas lógicas financeiras, né? A gente tem um monte de moeda diferente no mundo, então a gente vai ter que ter, inclusive, softwares aí para ajudar, né, nessas transações. Como é que você vê isso? Cara, perfeito. Assim, primeiro, eu acredito sim que os dois softwares, as duas criptomoedas, elas são extremamente relevantes. Os projetos são muito inteligentes, inclusive, e eles fazem parte daquelas duas principais grandes frentes que eu falei. Então, o Matic é um projeto de infraestrutura. Ele resolve os mesmos problemas da rede Ethereum, inclusive de maneiras otimizadas e mais seguras. Então, é um projeto da qual as pessoas podem criar tecnologias a partir dele. Isso é um projeto de infraestrutura. Eu sempre faço a correlação com o aço, né? Imagina que a construção civil está crescendo muito. Cara, se a construção civil está crescendo muito, o setor de aço está crescendo muito mais, porque é muito necessário para o setor da construção civil. Então, para todos os outros projetos de criptomoeda, os projetos de infraestrutura, eles são a base, eles são o alicerce. A gente vem acompanhando aí a briga de quem vai ser o mais relevante, mas a verdade é que não tem que ser um deles, né? Eles podem ser diversos, eles podem acontecer em paralelo. Então, eventualmente, a gente descobre que para NFTs é muito melhor usar o blockchain da Solana, por exemplo. Talvez, eu estou só chutando, eu estou pressupondo, tá? Mas que, assim, eventualmente, para metaverso e ambientes de metaverso, o blockchain da Matic seria muito mais interessante. Então, os projetos de infraestrutura são projetos que a gente tem que acompanhar de perto. Acredito que os primeiros 40 que existem hoje são extremamente relevantes e resolvem problemas reais. Então, eu acho que todo mundo tem que olhar e escolher 5 ou 6 deles diferentes e falar, cara, eu acredito que esses são os melhores, na minha opinião, e fazer o seu investimento. Então, focar em entender a diferença entre esses projetos.
Em relação à Terra, né, que é o Luna, a criptomoeda Luna, ele é a mesma coisa que eu falei, que é o segundo pilar da base de investimento que eu tenho no meu portfólio, que são os provedores de liquidez. Então, todo provedor de liquidez de algo que é muito necessário, ele passa a ser muito necessário para converter a economia tradicional para a criptoeconomia. Toda vez que você precisa, a geração de valor disso está em cruzar essas duas grandes frentes, né? A economia atual com a criptoeconomia. Os provedores de liquidez, eles fazem um trabalho muito importante. Então, o Luna é um dos principais projetos relacionados a isso, vem crescendo bastante ao longo desses últimos 2 anos. Claro que foi lançado há super pouco tempo, mas que é extremamente relevante, foi extremamente bem construído e acho que as pessoas deveriam sim ficar de olho. Perfeito, então, o Lucas está então para o nosso amigo que pediu aqui, o Henrique Rivonaldo, mandou aqui para a gente aqui perguntando sobre esses 2 projetos, inclusive, que sempre dão o que falar, né? É bastante interessante pensar nisso daí, né? Nessas white papers bem diferentes, enfim. O Cláudio W. Arru 40 mandou aqui para a gente. Ada Cardano está cumprindo o que promete? Você tem alguma opinião sobre Cardano? Todo mundo tem opinião sobre Cardano. É impressionante, todo mundo tem alguma coisa sobre Cardano. Cardano, inclusive no Brasil, acho que disparou o número de pessoas interessadas nessa cripto. Todo mundo fala dela. Você acompanha a Cardano? Eu confesso que, por exemplo, eu não acompanho muito Cardano de perto. Você gosta, não gosta? Você tem alguma opinião, Lucas? A minha opinião ela é meio complicada, mas vamos lá. Gosto muito do projeto, sou exposto a esse projeto, acho bastante interessante a tecnologia que está por trás. Ao mesmo tempo, ela é uma tecnologia um pouco mais antiga. Então, assim, o projeto ele foi concebido há bastante tempo, as coisas foram evoluindo e ele acabou virando um projeto bem grande, muito rápido. Ao mesmo tempo, existia uma briga muito grande em relação a, o Cardano está tentando roubar o espaço do Ether, do Ethereum, e a verdade é que ninguém estava parando para pensar que, dá para coexistir, era sempre uma concorrência. Então, eles acabaram criando os mesmos problemas, porque eles queriam resolver os mesmos problemas das pessoas, e eles criaram os mesmos problemas de escalabilidade. Então, eles se basearam nas mesmas tecnologias em vez de tentar fazer coisas de maneira diferente. Então, como todos os grandes projetos que começaram há muitos anos, eles são muito maiores do que os que estão começando agora. Então, você começar um projeto agora do zero, com uma concepção nova que resolve um problema que você já viu que é um problema fácil de ser resolvido, digamos assim, te dá muito mais velocidade para resolver esse problema. Então, o Ethereum, tanto o Ethereum 2.0 quanto o Cardano nas versões que estão por vir, eles têm muita dificuldade de melhorar e de refazer processos básicos, porque já tem muita gente usando o que já existe. Então, quando já tem muita gente dentro de um projeto e você tem que criar uma novidade dentro dele, você tem que se preocupar com muita coisa. Quando você começa um projeto do zero, que já começa lindo e maravilhoso, ninguém usava, você já resolveu todos os problemas antes de lançar, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Ao mesmo tempo, tem muito menos usuários usando o teu projeto novo. Então, o Ethereum, ele continua sendo gigantesco. A partir do momento que ele tiver a mesma qualidade de tecnologia que outros projetos mais novos, a mesma segurança, a mesma velocidade de projetos mais novos, a gente vai ter, de fato, um produto que seja talvez muito melhor. E por que muito melhor? Porque muito mais gente já usa esse produto. Ele já é amplamente usado. Então, o Cardano em si, ele tem o mesmo problema, na minha opinião, do que o Ether, porque ele já existe há bastante tempo, ele tem muitas melhorias a serem feitas, a comunidade que tem que fazer essas melhorias, e a comunidade não é tão rápida quanto em projetos mais novos. Então, eu acredito sim no ativo, acredito no projeto, acho bastante interessante, acho que as atualizações elas vão vir para resolver bastante coisa, mas que enquanto elas não vêm, e não vêm com uma velocidade um pouco maior, eu não ficaria tão fortemente posicionado nesse projeto. Perfeito. Ô, Lucas, só pedindo aqui rapidinho para a galera, gente, faltam menos de 74 pessoas para a gente bater 40 mil inscritos. Então, por favor, se inscreve aí. O diretor aqui falou que vai dar algum presente para apresentar agora que conseguir os 40 mil inscritos. Então, ajudem aí o CryptoBoy, entendeu? Vamos lá, poxa vida, entendeu? Já teve o sorteio da empresa aqui que eu não ganhei as coisas. Por quê? Porque eu tô do azar para sorteio.
Então, poxa vida, vamos que vamos aí, gente. Já manda no grupo de cripto aí que vocês têm, entendeu? Dos amigos, enfim. Ó, gente, se inscreve aí, que a gente fala bastante de criptomoeda aqui na BMC. E sem contar o seguinte, gente, mandem também seus comentários sobre o programa. Vocês gostam, vocês não gostam, o que vocês mudariam? Obviamente, sem crítica destrutiva, né? Porque crítica destrutiva não leva a lugar nenhum. Mas a gente quer criar realmente um programa que seja realmente amigável, né? Que a gente consiga andar junto nessa construção de conhecimento sobre um mercado tão novo como o de criptomoeda. E vale lembrar, daqui a pouquinho a gente está na TV a cabo aí ainda esse ano. Então imagina, gente, vai ser o primeiro programa na história da TV brasileira sobre criptomoeda, que pode ser um momento histórico. Então para você participar desse momento histórico junto com a BMC, manda seu comentário, compartilha pra galera, se inscreve, curte, sabe? Vamos que vamos junto nessa, que a gente vai poder aí construir algo gigante tão necessário para o Brasil. Ô Lucas, voltando aqui ao nosso papo, bom, a gente falou agora de Cardano, e aí aqui mandaram pra gente aqui, ó, o André Alves mandou. Tem muita gente especulando, a gente falou agora há pouco sobre a Shiba Inu, e realmente isso é fato. Ele mandou aqui pra gente, tem muita gente especulando com a meme Baby Doge. O que pode ser considerado sobre esse token? Ou seja, ele não presta também no white paper? O que você acha aí, fundamentalmente falando? Porque tá todo mundo falando agora, não, porque Baby Doge passou Shiba Inu, que vai passar Dogecoin, que não sei das quantas. O que você acha sobre isso daí? Mais uma vez vai ser alguma coisa de especulação, que todo mundo vai estar ali de olho num tweet do Elon Musk, ali esperando o tweet do Elon Musk como se fosse a mega da virada? Ou você acha que realmente aí pode ser que, sei lá, se o Elon Musk colocar isso daí na Tesla, vai ter alguma função? Aí vamos ter alguma coisa ali no projeto. O que você está achando sobre isso? Você tem acompanhado isso daí? Que tem dado bastante polêmica no mercado ultimamente. Na verdade, assim como todos os projetos relacionados a memes, assim, na minha opinião, se você quiser brincar disso, cara, separa uma parte ínfima do seu portfólio que você realmente não está preocupado com aquele ganho ou aquela perda, e distribui em alguns projetos que as pessoas estão comentando. Assim, é o máximo que eu consigo comentar sobre o assunto. Eu, de fato, não acredito nessa classe nomeada memecoin. Acredito sim que isso é pura especulação, mas ao mesmo tempo eu super acredito na capacidade das pessoas de tomarem decisões pelo que elas veem na internet. Então eu realmente acredito que se as pessoas estão tão esperançosas de que um meme coin como o Baby Doge vai subir, que provavelmente vai subir. Pois é. Agora, inclusive, falando aí de projetos que a galera geralmente tem uma dificuldade para entender o valor, qual a sua opinião sobre NFTs, por exemplo? Na NFTs a gente tem visto aí, bom, tem NFT de tudo que é tipo, né? Tem NFT de todos os gostos, enfim, tem NFT para colecionador, tem NFT dentro de Gamecoin, que é outra coisa. A galera fala, vou ganhar dinheiro com joguinho, que coisa mais, né, banal, enfim. Eu confesso, eu sou um grande fã desse assunto, porque eu acho sensacional as pessoas poderem ganhar dinheiro jogando jogos digitais, né? Jogos de videogame. Imagina o quanto de dinheiro, alô você de casa que ficava jogando Game Boy, você poderia estar bilionário agora, você poderia estar comprando a Tesla se tivesse ali um Gamecoin para você ali jogar e não encher o saco dos seus pais. Você gosta dessa classe? Como é que você tem visto essa ascensão dos NFTs também no mercado digital, Lucas? Legal, eu sou super adepto ao mundo de NFTs e metaverso, tá? Eu entrei em cripto de maneira bem alternativa, digamos assim. Eu jogava World of Warcraft em 2011 e as pessoas queriam transacionar, eu queria comprar o item das outras pessoas e quando a pessoa estava em outro país, por exemplo, eu tinha que fazer um Swift, demorava 5 dias, custava $90 para você mandar $5 para uma pessoa. Era ridículo. Então as pessoas começaram a comentar, putz, roda esses scripts na sua máquina, você vai estar minerando Bitcoin e aí depois você manda para mim. Então, para o meu desagrado e para a loucura que aconteceu na minha cabeça depois, eu tenho... meu histórico é de ter gasto mais de 1.100 Bitcoins em itens do Warcraft em 2011, mas que, de fato, assim, isso demonstra que naquela época o jogo já era um negócio que movia muito dinheiro, e a criptomoeda já fazia muito sentido. Isso em 2011, cara, primeiros projetos
que usavam criptomoeda para remessa internacional, por exemplo. Então, assim, eu acredito super no mundo de games, acredito super que isso é um grande drive de uso de criptomoedas. O NFT, ele faz um processo muito... Ele resolve um problema muito grande no mundo digital, que é a autenticidade. Então, como você ser de fato única e exclusivamente dono de um ativo completamente digital. É para isso que o NFT serve. Então imagina que naquela época, quando eu jogava Warcraft, gastei R$250 bilhão em itens do Warcraft, talvez fosse muito mais interessante ter um Picasso na minha casa dentro do jogo do que na minha casa de verdade. Então, assim, eu super acredito que metaverso, NFT são futuro. NFT, ele nada mais é do que uma das principais ferramentas combinadas com o blockchain que geram ativos únicos dentro de ambientes digitais. Então, acredito muito, acho que muita coisa vai acontecer nos próximos tempos em relação a isso, que as criptomoedas que se relacionarem cada vez mais com esse tipo de funcionalidade vão ser as que vão ser mais amplamente utilizadas em plataformas de jogos, em plataformas financeiras de empresas, porque todo tempo ocioso, se considerado digital, ele vai ter o seu valor e a gente vai conseguir precificar e a gente vai conseguir trabalhar esse valor. Então, eu acredito super nessa classe, digamos assim. Perfeito. Então, ô Lucas, agora trazendo aqui, ó, muita gente falando que inclusive todo mundo jogou World of Warcraft aqui, bastante gente que também sabendo, bastante gente comentando também, o José Walter da Silva falando que é a retrocompatibilidade, que também vai ter a questão da evolução do Ethereum, enfim, gente, podem mandar aí suas perguntas aí, mandem todos os comentários aí que vocês tiverem aí nesse programa aqui, que daqui a pouco a gente vai ter que acabar, né? 6h45 é a hora que acaba. Então você não manda pergunta para mim 6h44. Porque aí, né, quebra aqui o chat. Então manda agora, já vai mandando aqui pra gente bater nesse papo. Inclusive mandaram aqui, ó, já mandaram pela Horda, eu acho que eu nunca joguei World of Warcraft, mas eu acho que deve ser algum ditado aí, muita gente aqui conosco. Ó, Lucas, agora queria saber um pouco sobre suas expectativas, sobre quais setores que você acha aí que são pertinentes para o ano de 2022 nas criptomoedas, né? Tá todo mundo falando de tudo, tem Gamecoin, tem NFT, tem DeFi, tem, enfim, stablecoin, né? Tem, sei lá, como é que a pessoa ia ganhar dinheiro com stablecoin, talvez ela tá receosa aí, não vai entrar em nada, só quer ter lá o stablecoinzinho para comprar alguma coisa, não sei, fazer caixa. Como é que você tem visto aí para 2022, esse ano, que inclusive ele promete aí ter bastante volatilidade, né? A gente tem a questão da regularização lá fora nos Estados Unidos, né, que ainda está rolando, né, as adoções aí, também temos que saber o índice de dominância do Bitcoin, enfim, como é que isso pode andar. Então, como é que você está vendo, quais setores você acha que para esse ano aí podem dar uma guinada aí para o investidor? Bom, eu continuo seguindo com a mesma estratégia de investimento que eu tenho, então eu continuo dividindo da mesma maneira, focando, 50% do meu patrimônio em projetos de infraestrutura. Então, projetos como Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, Matic, são projetos que outras tecnologias que estão sendo criadas ainda para esse mundo utilizam eles como alicerce, como base para tudo que eles desenvolvem. Então, esses são projetos que qualquer coisa que subir muito, por exemplo, todo mundo está falando de NFTs e metaverso, só que, grande parte dos gamecoins, dos jogos que tem as gamecoins, que utilizam blockchain com essa possibilidade de play to earn, todos eles foram construídos em cima de alguma coisa. Então, se você pegar os principais projetos games, foram construídos em quais tecnologias? Se você acompanhar, essas tecnologias, elas foram bastante relevantes e cresceram bastante esse ano também. Então, eu acredito mais em infraestrutura. Então, olha mais para infraestrutura, menos do seu portfólio em projeto de loucura. Coloca mais em coisas que cada vez mais empresa está usando. Então, o FMI vai usar essa tecnologia aqui, fica de olho nisso, isso é relevante. Porque se eles estão usando isso, eles vão ser base para que outros caras usem essa mesma tecnologia. Então, por que eu vou usar essa tecnologia? Principalmente aqui no Brasil a gente faz muito isso, né? Alguém chega para vender um produto super inovador para a gente fala, mas quem que usa? Deixa eu ligar para ele primeiro, para perguntar se ele gosta. Então, assim, vejam os projetos que estão sendo utilizados pelas outras empresas, pelas outras pessoas,
e veja se aquilo faz sentido. Se aquilo fizer sentido, cara, coloque isso no seu radar. Projetos de provedores de liquidez, projetos de play to earn, de ganhar um over ali com a sua cripto. Então, você deixa a sua cripto lá e você ganha um pouquinho. Esses são projetos que realmente vão fazer o trabalho que a poupança faz para a nossa economia atual. Então, putz, cara, se isso tiver a mesma magnitude do que a poupança tem para a nossa economia, isso pode ser bem relevante. E aí, cara, arrisque um pouco com o metaverso e, se você desejar, com meme coins. Então, assim, putz, pega ali, de 3 a 5% do seu portfólio de cripto, arrisca em alguns projetos de metaverso, leia sobre eles, não compra qualquer coisa só porque eu estou falando, não, pelo amor de Deus. Mas pegue os projetos de meme coin que você acha interessante. Eu tive a felicidade ou infelicidade, do ponto de vista fundamentalista, me senti uma anta. Do ponto de vista de bolsa, eu fiquei super feliz. Porque, putz, cara, quando começaram a falar sobre meme coin, eu falei, bota 100 pila em cada uma delas aí, vamos ver o que acontece. E foi super divertido. Mas que, de fato, assim, eu não indico que as pessoas façam isso. Quando eu falo 100 pilas, é tipo R$100, tá? Assim, diversifique bastante seu portfólio, foque em projetos de infraestrutura e provedores de liquidez, que eles são os que, em tendência natural, têm menos volatilidade e mais uso real. Cada vez mais eles crescem, então peguem os que crescem mais, façam as análises técnicas de vocês, acompanhem cada um deles, vejam os últimos 2, 3 anos de cada um deles. E aí toma suas decisões, mas vá por esse lado, que é um lado que eu como fundamentalista, acredito que vai ser uma boa opção para vocês. E assim, a única coisa que eu peço, inclusive, façam isso de maneira extremamente segura. Tome cuidado, não coloque dinheiro em plataformas onde vocês não conhecem, foquem sempre em ter uma wallet. Convido vocês todos, obviamente, a conhecer a própria BitFi, que é uma self-custody wallet, né, uma carteira de criptomoedas. E seja a BitFi ou seja outra carteira, deixem as criptomoedas de vocês sob posse de vocês. Então, façam os trades de vocês, façam a escolha do portfólio de vocês, mas tenham sempre vocês as chaves das carteiras de vocês. Isso é extremamente importante. Sim, inclusive, você que tem aí uma carteira, às vezes uma hot wallet, enfim, ou enfim, uma cold wallet, né, aquelas carteiras que precisam dos nomes de segurança, uma coisa que eu li um artigo esses dias. Gente, não tira print disso, tá? Porque vai estar online o negócio e alguém pode hackear você e levar tuas cripto embora. Então, anota no bloquinho e, pelo amor de Deus, coloca no lugar onde você sabe onde está. Escondidinho, mas você sabe onde está, porque tem gente que, inclusive, perdeu essa história é maluca. Tem gente que perdeu as palavras da carteira lá e perdeu milhões de dólares lá, porque o negócio disparou uns 10 anos depois e esqueceu onde estava. Ou gente que morreu e não tinha avisado, enfim. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado com essas palavras aí. Tatua, não, brincadeira, não tatuem também, né? Mas enfim. Ô, Lucas, muita pergunta aqui pra gente. Tem aqui perguntando o que você acha da Star Atlas. Inclusive, deixa eu só responder rapidinho a Lígia que perguntou aqui, que ela é iniciante, quanto vale em reais um Satoshi, né, um Bitcoin? Nesse momento, um Bitcoin, um Bitcoin por completo, está valendo R$ 248.791,17. Isso em reais, mas você pode comprar Bitcoin, esqueci até qual casa decimal, mas assim, eu acho que com R$50 você comprar um pouquinho de Bitcoin, não é isso, Lucas? Tem tipo, acho que é a 10ª casa decimal, um negócio assim, né? É bem você não precisa comprar um Bitcoin. Um Satoshi é 1 sobre 100 milhões de Bitcoin. Então, é um Bitcoin sobre 100 milhões. Então, é um número 0,00000 com cacetadas de dar casa decimais. Não sei se são 8 ou 18, realmente não me lembro agora. O nível de precisão aceito pelo protocolo, né? Cada protocolo tem uma precisão diferente. Mas que, enfim, toma um pouco de cuidado, porque se você quiser comprar R$50, eventualmente para você enviar para a tua wallet, você gaste algo do tipo de 5 a 10 reais de taxa de mineração. Então, seja comprando numa corretora, ou seja comprando através de uma tecnologia como a BitFi, que é uma wallet que já te vende, você tem que pagar essa taxa. Então, assim, toma cuidado com comprar muito pouco, não só de Bitcoin, né, de projetos como o Ether, principalmente, que estão com um gas fee, né, que é a taxa de mineração do Ether, que está batendo até $70 em algumas ocasiões. Então, tem que tomar cuidado com valores muito pequenos. Inclusive, trazendo rapidinho aqui a informação de quanto está valendo um Satoshi, é R$0,0025. Então,
Não sei nem como... Na escola eu não aprendi a como falar isso, mas é bem pequeno. É bem pequeno. É 0,00 alguma coisa. Então, é isso aí. Então, agora, rapidinho, Lucas, pra gente, infelizmente, ter que finalizar o nosso papo aqui, são 6h45. Gente, muito obrigado a todo mundo que mandou suas perguntas. Mande suas perguntas cada vez mais. A gente está aqui, realmente, essa roda de debate. Eu sempre pego a pergunta da galera. Obviamente, a gente tem aqui o roteiro aqui, né? Então, assim, a gente vai fazendo. Mas quanto mais gente mandar perguntas, eu sempre vou dar preferência pra galera aqui, porque a intenção é realmente criar esse conhecimento junto aí. Todo mundo junto, mandem suas perguntas, a gente vai falando sobre os assuntos. O Robson Cruz perguntando um pouco o que você acha da Star Atlas. Star Atlas, ela estava num hype, né, numa tendência de alta antes, mas acabou que depois deu uma arrefecida, né, o Lucas? Como é que você tem visto isso daí? Você acha que ela meio que deixou a desejar aí no cronograma? Na verdade, assim, todos os projetos de cripto que são utilizados em plataformas de games, eles tiveram uma super hype com o assunto metaverso. Então, na minha opinião, assim como a entrada dos institucionais fizeram as criptos bombarem esse ano, o metaverso fez todo o projeto de play to earn bombar. Então, a mudança do Facebook de nome, etc., fez esse boom acontecer. Mas que, enfim, assim como era esperado, eles tiveram um certo retrocesso ali, voltaram um pouquinho atrás. Mas é um dos projetos que está sendo criado. Assim, todos os games, todos os games relacionados a cripto, eles são muito experimentais ainda, né? Isso é um conceito muito grande. Eu não exponho muito a plataformas de games que usam blockchain e tem a sua própria cripto, justamente porque, de repente, o jogo mais jogado nesse momento é esse. Aí o outro jogo passa a ser mais jogado. Todo mundo desse jogo vai para outro jogo, a moeda desse jogo passa a não ter utilidade. E aí ela vai ser mais uma meme coin do que uma jogo. Então, o que eu aconselho às pessoas é, você quer investir em uma cripto de algum jogo, vá jogar esse jogo e ver se você gosta. Pode crer então aí a resposta para o grande Robson, aqui que mandou a mensagem, isso, Robson Cruz. Lucas, você está mais do que convidado a voltar mais vezes aqui no Crypto News, tá certo? Muito obrigado aí pelo papo, eu adorei inclusive, e é isso aí, bom 2022 aí, bons investimentos aí em criptomoeda, tá certo? Opa, muito obrigado, cara. Sempre que quiserem me convida que eu, com o maior prazer, eu vou vir aqui conversar com vocês, cara. Obrigado pelo tempo aí também. Foi super dividir isso com todos vocês, responder as perguntas do pessoal e bater esse papo contigo aqui também. Valeu, pessoal. O prazer é todo nosso. Valeu, Lucas. Abraço. Bom, gente, e a gente vai continuando aqui o nosso Crypto News. Muita gente mandou perguntas. Gente, vocês não têm noção quão feliz eu fico aqui quando as pessoas mandam as perguntas, participam, mandam seus comentários, aí, o que elas estão achando sobre o mercado de criptomoeda. É realmente esse o intuito do programa, construir isso junto. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, Eduardo Ribeiro, o Oscar, a Roberta, o José Walter, o Jonatas, o Eduardo, o Samuel aqui, muita gente conosco aqui. Espero vocês na semana que vem de novo no Crypto News, tá certo? Mandem depois aí se vocês gostaram ou não. Tira foto do que vocês acharam aí, marca lá o Instagram da BMC, @bmc.news, @Rafael Mendes Lara, me manda também que a gente troca essa ideia lá no Instagram. Se vocês tiverem alguns assuntos que vocês têm curiosidade, manda também que a gente bola esse programa para a semana que vem. Bom, você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá. Eu volto amanhã às 4 horas da tarde no Top News com a grande Débora Oliveira. Tá certo? Então, olhem, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.